entender que hoje não dá para viver num mundo sem que tenha a adição de sistemas, a utilização de tecnologia para fazer o negócio escalar. Mas, primeiramente, eu vou pedir aqui para a Andresa se apresentar. Né? Bom dia, Andresa, tudo bem? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tá tudo ok com o meu áudio? Perfeito. Bom dia, Feliz Natal a todos, né? Que essa live seja bem enriquecedora para todo mundo e acrescente na vida. Exato. Pessoal, a Andresa, ela é uma das pessoas lá no escritório que me ajuda muito sempre quando a gente vai incluir uma ferramenta nova na nossa rotina, certo? Mas, Andresa, eu quero voltar um pouquinho, né, cronologicamente no tempo, tá certo? Antes de tantas ferramentas que a gente usa, para a gente contextualizar mesmo assim como é o nosso trabalho, certo? O dia a dia, a rotina do nosso trabalho. Porque há mais ou menos um ano e meio, 2 anos atrás, a gente vivia uma situação no escritório que era o seguinte, nós tínhamos uma equipe de acho 14, 15 pessoas já, inclusive tinha motoqueiro, tinha tudo, e a gente estava numa situação que não conseguia mais fazer captação de cliente, porque se captasse mais clientes não dava mais para fazer. Não dava mais fazer porque a demanda do pessoal estava cheia, a demanda do setor fiscal estava, né, sufocante e, e a gente estava nesse período. Andresa, você lembra como era esse nosso período? Como que a gente fazia lá as coisas? Tinha situações que vinha até nota fiscal ainda de papel. Vamos fazer um pouco desse contexto antes, ferramenta, para depois a gente falar um pouco sobre cada ferramenta que a gente utiliza. Sim, antes, a nossa vida, né, lá no escritório, principalmente no setor fiscal, era tudo muito manual. A gente chegava até a receber muitas coisas, como era muito manual, receber muito fora do prazo, e aí receber também ainda em papel, era uma dificuldade maior, tomava mais nosso tempo, a gente tinha menos tempo para análise, né, para organizar realmente os dados, e, e era tudo muito corrido, né, realmente para a nossa vida do profissional contábil, mas aí, graças a Deus, a tecnologia avançando e aí foi melhorando. A gente foi tendo mais tempo para análise, a gente foi tendo mais para mais empregos, né, para nossa carteira crescer. E aí, porque é como o Irã falou, né, se chegasse mais clientes na situação que a gente estava, a gente não ia ter tempo, né, de poder receber mais um cliente, porque era tudo muito manual, já estava tudo muito corrido, né? A gente já não tinha mais tempo. Exatamente. E é importante você, empreendedor, né, que vai iniciar seu negócio, saber que hoje existem inúmeras tecnologias e para todas as atividades, seja para o comércio, seja para quem é prestador de serviço, seja para a indústria, e que não dá, né, mais para escalar, para crescer realmente, utilizando somente planilhas, né, planilhas no Excel, anotações no caderno. Eu sei que quem está há muito tempo no mercado e que cresceu assim, acha que pode continuar crescendo assim, mas dificilmente vai conseguir, tá certo? É, Quando veio a pandemia, não foi, Andrés, que teve aquela situação mesmo que ali foi que a gente se viu, o que a gente vai fazer, né? Ou adota a tecnologia ou então a gente deixaria, né, de produzir, de ter que trabalhar. E um dos primeiros desafios que a gente teve foi as ferramentas de comunicação com os clientes, né? Porque os clientes eram muito resistentes à questão da comunicação, né? Via WhatsApp, via e-mail e principalmente via a adoção de aplicativo, né? Que foi naquele momento a gente acredito que foi uma das primeiras ferramentas que a gente começou, né, a tentar implementar o envio e o recebimento de documentos através do aplicativo lá do nosso sistema. Aí eu queria que Isso você e falasse uma um coisa. pouco desse desafio que a gente teve, né? Foi bem difícil, não só para convencer o nosso cliente, mas também para convencer o nosso time, a nossa equipe a
a encarar que as coisas também tinham que mudar dentro de nós, né, dentro do escritório. Isso, porque é uma coisa nova, né? Aí nova, a gente tem aquele meio receio, tem aquela questão do pensamento de, vou perder tempo para aprender isso, mas não, na verdade a gente está ganhando tempo para os próximos meses, né? A gente vai levar um tempinho ali de adaptação, de aprendizado, mas aí, posteriormente, nos próximos meses, nos dias seguintes, vai ficar tudo melhor, né? Que é só uma questão de adaptação. Depois de adaptado, tá tudo ok. Aí, Ira, só levantar aqui uma causa que existia, né, sobre planilhas. A gente se organizava muito em planilhas. Só que em planilha de Excel tem aquele negócio, né? Se um tá usando, o outro não pode abrir. Aí ficava aquele negócio, fecha aí para mim poder entrar e alterar. Ou então tinha que aguardar o outro terminar para a gente poder usar. E hoje não, hoje é tudo Drive, todo mundo usa ao mesmo tempo, em nuvem. E aí ninguém espera mais pelo outro. Exatamente. Mas, Andresa, eu queria te perguntar assim, você como colaborador, quando a gente teve que conversar com os clientes via aplicativo, quais foram as dificuldades que a gente tinha, as resistências, né, que os clientes tinham? Tinha uma fase que eles diziam muito, agora eu vou ter que trabalhar para vocês. Isso. Eles achavam que estavam fazendo o nosso trabalho, né? E tinha aquela resistência aí de usar e-mail. Aí tinha aquela questão, né? Enviei para o e-mail. E-mail de quem? Não recebeu e-mail. O e-mail estava cheio. E aí tinha esse negócio, né? Não vi o e-mail. Ou então viu o e-mail depois do vencimento já. E aí as nossas plataformas de envio de documentos já ficava lá registrado, a gente visualizou ou não, que dia foi enviado. E aí já notificava lá, né, um linkzinho para ele já clicar em cima, já receber o documento. Só que essa parte de convencer o cliente de que essa seria a nossa forma de envio agora foi complicado. Foi bem complicado justamente por isso, porque nesse período aí, né, antes da pandemia, tinha clientes que ainda não utilizavam, eles mesmos, lá dentro das empresas deles, não tinha nem cartão de crédito, né, ou seja, era totalmente analógico, só vendia no dinheiro, né, que a gente sabe que a realidade era essa. Mas Não a tinha gente, aqueles clientes que recebiam o documento físico, né? Tinha um motoqueiro que tinha que ir lá deixar. exatamente, o nosso ponto é que ele rodava grande, Fortaleza, tudo, para poder fazer essa entrega e o recebimento, né, dos documentos que os clientes também só mandavam no papel. E o primeiro desafio foi comunicação, né, que a gente teve que melhorar essa comunicação com o cliente, né, não só através da maximização do uso do WhatsApp, porque aí eu me lembro que foi as duas ferramentas que a gente começou, né, realmente implementar, que foi o Conecta, né, que era para o envio, recebimento de Isso. documentos, você pode até falar um pouco sobre ele, e o DigiSac, que é o WhatsApp, né, que a gente conversava, né, diretamente com os clientes no número só. Se eu não me engano, foram as duas primeiras ferramentas que a gente de comunicação que a gente começou a tratar com os clientes. Você pode até fazer um comentário sobre isso aí, sobre essas ferramentas. Primeiro a gente começou explorando as ferramentas que a gente já tinha e não utilizava, né? Que era o Fortes Connect, o Fortes Doc, que a gente tinha ali a disponibilidade deles, nosso pacote no sistema, mas aí não utilizava. E a pandemia veio realmente para nos abrir os olhos, né? E começar a utilizar aí. O Fortes Connect é muito bom, né? Porque a gente cadastra lá o e-mail do cliente, e aí lá ele gera pastas e fica completamente organizado. A gente vê quem que visualizou, a gente limita o acesso, né? Só esse e-mail pode visualizar, para não ocorrer, né, desavenças e tal. E aí o Conecta, a gente tanto recebia, né? Eles anexavam lá os arquivos, a gente era notificado, já recebia mais rápido. E tanto também enviava e sem contar com as solicitações dele, né? Que eles mesmos, os nossos clientes podem fazer a solicitação lá de forma rápida e automática e a gente atender de forma rápida e automática também. E aí eu lembro também, uma das outras ferramentas, né, que a gente usou no início foi o Fortstock, né, que a gente só cadastrava lá no certificado dos clientes. E a gente tinha muito cliente que ainda tinha o certificado A3, né? Que era aquele cartãozinho que era mais complicado. E aí, com essa inovação, a gente conseguiu convencer o cliente a fazer o A1, certificado A1, que aí podia ficar com a gente e com ele, já agilizava o nosso processo, a gente cadastrava lá no Fortdoc, o Fortdoc já pegava tudo de forma
imediata mesmo, assim, o cliente emitia um documento, o Fortran já estava lá, disponível para a gente, e aí dessa forma já foi, a gente já foi, os olhos já foi brilhando, né? Nossa, está realmente funcionando, tá agilizando o nosso processo, nosso trabalho. E aí a outra ferramenta foi o de destaque, que é o WhatsApp comercial. Só que aí, no início tinha muito aquela questão que a gente falava com o cliente respondia lá no nosso WhatsApp pessoal. E aí foi adaptando, né? Dizendo, olha, esse WhatsApp aqui é a forma correta. E a partir de hoje, este vai ser o número de contato da gente com você, com os clientes e tal. Você consegue falar com todos os setores neste número, só que ainda tinha a resistência de alguns que lá falavam lá no nosso WhatsApp pessoal. A gente respondia pelo WhatsApp comercial e aí foi indo, né? Foi levando. Exatamente. E importante, né? Tudo isso que você falou, porque é um trabalho constante, né? Que a gente ainda está nesse trabalho, ainda de algumas situações, porque assim, se o cliente, né, ele for aberto, né, à tecnologia, a gente tem muita coisa a fornecer, né? Por exemplo, o FortDoc que você falou aí, a gente disponibiliza, né, um acesso, né, ao cliente para ele ter acesso, né, às notas fiscais dele em tempo real, né? Poder ver o PDF, poder ver o XML, até para ajudar a baixar e estar colocando as notas lá no seu sistema. Então, é isso, né, que a gente buscou nesses últimos tempos, né, essas adoções. Então, quando a gente. Outra coisa importante que você falou foi que primeiro a gente buscou utilizar o que já tinha. Né? Foi isso, o FortDoc, botando o FortDoc para rodar, e o FortDoc também a gente tentou utilizar, né? E tentamos muito, né? Mas não deu certo aquele aplicativo que o FortDoc tinha para captura de nota de saída, né? Porque na plataforma só pegava o de entrada, mas não rodou, né? Legal, não, todo mês dava um problema, né? Lá no cliente dava um problema, então vamos buscar outras soluções. Depois dessa primeira fase que a gente viu, a gente também tinha uma agenda, né? De tarefas do Forte que a gente tentou implementar também, mas também travava, né? O computador era ruim, não deu certo. Então, o que foi que a gente fez? Vamos ver o que, é que a gente tem na mão. Vamos testar, vamos, né, botar para rodar. O que é que serve? Isso serve. O que é que não serve? Isso não serve. Então, vamos agora para o mercado e busca de ferramentas. E uma das primeiras ferramentas que a gente trouxe de fora foi o escritório inteligente, né, que é um aplicativo que o nosso setor contábil é o que mais, né, faz uso dele. Porque o que é que ele faz? Ele converte planilhas, seja de Excel ou PDFs de extratos bancários em lançamentos contábeis. A gente consegue fazer até 1.000 lançamentos em questão de segundos. Né? Depois que o sistema está parametrizado, o nosso setor recebe aquele arquivo todo mês, ele só faz a conversão, né, para a linguagem lá do Fortes e o Fortes importa esse arquivo de forma automática. Isso já foi uma evolução grande para o nosso setor contábil, porque quem é da contabilidade sabe que para fazer um lançamento contábil, a gente precisa de 5 informações. A gente precisa da data, a gente precisa da conta débito, da conta crédito, a gente precisa do histórico do documento e a gente precisa do valor. Ou seja, para cada lançamento a gente precisa de 5 informações. Isso era feito de forma manual, o extrato ali com a réguazinha passando linha a linha, via lá o que era, o valor e a data, ia lá e digitava. E imagine, a gente pegar, né, 1.000 informações dessas que se fazia manualmente e hoje, em 5 segundos, você fazer esse lançamento totalmente automático. Então, isso foi uma revolução e onde foi que destravou, né, o nosso setor contábil, que talvez fosse um dos setores que trabalhava mais atrasado de todos. Era o setor contábil. E agora o setor contábil ele trabalha à frente, esperando as informações do setor fiscal para poder encerrar. Antes o fiscal ele tinha já as informações do fiscal e ele estava atrasado nas informações dele. Hoje o setor contábil só atrasa quando o cliente não envia, quando o cliente não manda a informação. Então foi um grande avanço. E assim, e o próprio escritório inteligente, a gente tem várias ferramentas dentro dele também,
que a gente acaba que não todo mundo usa, mas alguns usam, que é, por exemplo, a gente tem uma planilha lá que a gente manda para o cliente, aquele cliente que está um pouco desorganizado, para ele fazer os lançamentos dele lá, todas as saídas que ele faz. E aqui a gente consegue importar automaticamente dentro do nosso sistema forte. A gente tem alguns clientes, né, não muitos, mas a gente tem alguns que fazem uso dessa ferramenta. E temos também uma ferramentazinha lá de gestão, que é muito simples, mas que para alguns também serve e utiliza. Depois disso, Andrés, a gente voltou de novo para o setor fiscal. E eu acho que onde foi que chegou o CIEG, né? Depois do escritório inteligente foi o CIEG. E o CIEG é uma ferramenta que você conhece bem, então eu queria que você falasse aí o que, que o CIEG faz, né? E o que, que nos ajudou, né, nesse período aí de inovação tecnológica. Isso, voltando aqui no escritório inteligente, ele realmente renovou o setor contábil, né? Hoje o setor contábil é completamente outro depois dessa ferramenta, porque o setor contábil era o que mais recebia papel. E aí hoje diminuiu bastante, não recebemos mais e facilitou demais, né, a vida do profissional lá do setor contábil. Aí, indo aqui para o CIEG. CIEG foi um outro sistema, outro aplicativo que a gente contratou, né? No início foi muito difícil de implantar, porque realmente é uma coisa completamente nova, né? Que já não era mais o Fortes, que a gente já tinha ali uma similaridade, e aí foi o CIEG, mas aí a gente teve vários treinamentos, né? Tinha um suporte ali para nos ajudar em qualquer dúvida. E o CIEG está com a gente até hoje, porque ele realmente nos entregou, né, muito, principalmente na captura dos arquivos dos clientes, né? Tinha muito cliente que a gente tinha que baixar manual, os XML, tanto cupons, imaginei 500 cupons, 400 cupons. E aí a gente, né, conseguiu, consegue agilizar demais a nossa apuração de impostos, né? Já facilitou muito, principalmente nas empresas de Simples Nacional, porque é uma empresa menor, onde os clientes não tem ali um profissional direto para atender o que a contabilidade pede, né? Então, e aí a gente acessou o computador de todos os nossos clientes, instalou lá o robozinho, que aí começou a nossa robotização de tarefas. E aí esse robozinho já pegava tudo e já salvava em nuvem para a gente tinha acesso imediato. E aí, quando finalizava o mês, a gente já tinha lá todos os documentos, todos os XML, arquivos XML, para importar e já começar a nossa apuração de impostos. E assim, o CIEG, com o tempo a gente foi descobrindo, né, outras funcionalidades, a questão do íris, né, que hoje a gente usou, deixou de usar e estamos testando novamente, né, para ver a sua usabilidade, porque assim, pessoal, até para os colegas contadores, existe milhares de sistemas no mercado e todos são muito similares. Qual o melhor sistema para você? É aquele que você mais tem facilidade de usar. É aquele que você vai conseguir explorar mais. Ou seja, então eu acredito que essa questão do melhor sistema tem a ver mais com a pessoa que está contratando e da equipe dela. Ou seja, pode ter um sistema aí que seja top, que tenha tudo, que faça tudo. Ou tipo uma Ferrari. Mas se você não tiver ninguém habilitado para dirigir aquela Ferrari, é melhor um Fusquinha ali que ele ande, saia do canto, que ele vai chegar no mesmo lugar. Né? Mas pelo menos você vai estar fazendo. Então tem muito mais a ver com a adaptação do time, com a adaptação da equipe à usabilidade daquela ferramenta. A Andresa entrou numa questão também muito importante aqui, que a gente vai falar, que é a questão da robotização. Né? Depois do escritório inteligente CIEG, aí a gente, não, a Forte tem um sistema de robôs, vamos fazer o treinamento, vamos botar para rodar. E assim, não é perfeito, né? É algo que a gente já vem há esse tempo todo tentando ensinar esses robôs, né? De fato, a nossa rotina, a nossa situação, é... daí a gente já tira, né, aquela ideia que nunca a máquina vai deixar, né, vai substituir a gente, porque fazem coisas repetitivas, mas que se não for, né, bem orientado, ele acaba fazendo coisa errada ou não fazendo.
Então, a Andresa participou também muito forte nesse momento de robotização da força, das tarefas, e ela pode também estar falando, né, um pouco sobre isso, dos robôs, Andresa. Isso mesmo. Tudo é a chance que você dá, né? E o quanto você se entrega para aprender aquela ferramenta. Todas essas ferramentas que a gente tem, elas fazem porque a gente configura elas e porque a gente dá o comando a elas. Esses robôs da Fortes, né? A Fortes tem muitos robôs, gente, de todos os relatórios, tarefas que você precisar, tem lá disponível. Então, tudo é a questão da sua configuração. Você que vai dar o comando ao robô para ele fazer o que você está pedindo. E aí, eu lembro também, né, vale ressaltar aqui que a gente mudou também alguns computadores, os nossos sistemas, as nossas máquinas, para se adaptarem à robotização, para casar, né, para ficar assim a rapidez, o nosso sistema software com o robô, para ficar realmente, porque travava, porque apareciam outras coisas na tela, o robô parava. Mas a gente foi acompanhando no início. A gente não só colocava, configurava e colocava lá para rodar, não. A gente acompanhava para ver o que o robô ia fazer, por que ele estava travando, por que ele parava. E aí a gente encontrava o erro, ia lá, corrigia e colocava novamente para até ele funcionar realmente, né, no que a gente precisava. E aí a gente fazia processos de várias empresas com vários robôs para ele trabalhar durante o horário não comercial, que essa era a nossa meta, né? A gente trabalhar na análise no horário comercial e a robotização trabalhar no horário não comercial e assim agilizar, né? No outro dia, quando a gente chegava, já estava lá as tarefas que o robô fez para a gente só analisar e concluir a operação. E é Exato. tudo sobre a chance que você dá à ferramenta. Exato. E assim, né, nisso também, nesses processos, né, que a gente está falando, que já falou de vários sistemas que a gente utiliza e o que eles fazem, tem o lado da pessoa, né, do ser humano também que está ali, que vai estar operando, né, aquele equipamento. Aquilo. Eu vejo, Andresa, converso com muitos colegas e eu sempre, né, tento compartilhar com eles. Ó, não tenham pressa. Você não vai contratar uma ferramenta, vai botar lá no seu escritório e amanhã todos os seus problemas vão estar resolvidos. Não vai ser assim. Primeiro, você vai ter que ter um período de convencimento do time, né, da equipe ou daquele usuário que mais vai utilizar aquela ferramenta, porque se não for bem trabalhado isso, o próprio usuário ele pode acabar sabotando, né, a utilização daquela ferramenta e o gestor do escritório, dono do escritório, essa ferramenta não presta. Por quê? Porque o gestor ele não vai manusear. Ou seja, ele vai pegar o relato do colaborador da pessoa que está lá. Então, o gestor tem que ter a ciência que ele tem que ter paciência, né, dar um tempo para o colaborador poder entender, né, a ferramenta e que se não deu certo de primeira, vamos tentar mais uma vez, né, vamos tentar uma segunda vez, exaurir realmente todas as tentativas para que no final possa ter um parecer realmente isento de emoções, né? Realmente técnico. E o nosso amigo aqui, Feliciano, ele até traz uma informação aqui. A gente não é da área de tecnologia, mas ele aí já nos ajuda. Toda tecnologia ela tem uma curva de aprendizado. E realmente é isso que a gente tem observado, né, Andrés? Que demora tempo, porque tem a questão, por mais que seja robô, que seja sistema, tem as pessoas, tem os usuários, seja do nosso lado, né, da nossa ponta, ou da outra ponta lá do nosso cliente. E assim, a gente hoje tem um computador, né, que a gente destina lá para o robô ficar trabalhando, né, durante o dia, durante a noite, e isso nos ajuda bastante. Andresa, teve outra ferramenta, né, recentemente, duas ferramentas recentemente que a gente contratou, né, e que a gente tem visto, né, grandes resultados. Antes dessas duas teve outra coisa, que foi o nosso sistema de gestão e comunicação que a gente mudou, que é o PIR, né? Que antes a gente trabalhava com o Digisac, né? Mas não tinha o controle de gestão. Aí a gente viu o PIR, né, que ele tem controle de gestão de tarefas, de envio, né, de arquivos e tem o WhatsApp integrado, ou seja, uma ferramenta que tem três funcionalidades e
e ajuda porque é num ambiente só, né? Você está com o WhatsApp, tá a gestão e o envio dos documentos. E você também participou bastante, nos ajudou muito nessa implantação dessa ferramenta. Eu queria que tu fizesse também comentários sobre ela. Isso, depois a gente trocou de destaque, né, pelo PIA, que era mais completo, além da comunicação e do WhatsApp comercial, também tinha uma automatização melhor de envio de documentos, onde o cliente já recebia direto no WhatsApp dele, né, só com um clique da gente. E também tinha gestão de tarefas, onde a gente consegue organizar a nossa agenda, configurar nossas atividades mensais, também atividades extras, né, para que o nosso gestor possa acompanhar melhor como está a desenvoltura do nosso tempo. E também para a gente mesmo ver como o nosso tempo aumentou bastante, né? Aumentou assim, o tempo é o mesmo, mas aí agilizou várias tarefas e aí a gente acabou tendo tempo maior para outras coisas. A gente mesmo vê isso com a automatização lá e a nossa gestão de tempo. Que a gente trabalha muito isso, né, Ira, lá no escritório, a nossa gestão de tempo. Exato. E assim, só para vocês entenderem, esse aplicativo que a gente, né, adquiriu lá no escritório, a gente sempre fica buscando a maneira, né, mais tecnológica de se comunicar com o cliente, certo? Porque o cliente ele sempre, né, quando ele não consegue fazer algo ou algo dá errado, eu não paguei o imposto porque eu não recebi. Não paguei o imposto porque chegou muito em cima da hora. Eu não paguei porque eu não vi aqui no meu WhatsApp, ou se perdeu no e-mail. Então, essa ferramenta aqui de gestão, o PIR, né, que a gente adquiriu, ela complementou a outra que a gente já usava, né, que era o Force Connect. Ou seja, o Force Connect ele atinge grande parte, principalmente os clientes maiores. Por que os clientes maiores? Porque eles têm lá o setor financeiro, tem o setor fiscal, o setor de RH dentro da empresa, então os próprios profissionais, né, eles preferem essa comunicação porque fica tudo registrado. É bom para eles, para nós. Só que os pequenos, né, clientes, que muitas vezes é o dono do cliente, que ele é o RH da empresa, que ele faz o fiscal, ou seja, que ele que está no comando de tudo, e ele que é a comunicação com nós, ele tem dificuldade de ferramenta. Por quê? Porque ele não fica sentado no computador, ele está ali indo para o canto, indo para o outro, comprando, atendendo, indo, né, fazer compras para o seu negócio. E o PIA ele veio justamente para fechar, porque o PIA, né, ele tem uma tecnologia lá que a gente, né, fez todas as configurações, que a gente apenas pega a informação, por exemplo, encerrou o Simples Nacional. O que é que a gente manda para o cliente? Além do tributo, a gente manda os relatórios, né, a gente manda informações para que ele possa saber exatamente do que se trata aquela guia, e a gente joga dentro de uma pasta lá do aplicativo, e esse aplicativo ele faz o envio por e-mail do cliente, ele faz o envio para o WhatsApp do cliente e ele faz o envio para um aplicativo que a gente disponibiliza para o cliente. Ou seja, todos os nossos clientes eles têm um aplicativo. A gente tem dois aplicativos, um aplicativo do Conecta e um aplicativo do Peer. Dependendo do perfil do cliente, né, ele vai se adaptar a uma dessas duas ferramentas. Então, por isso que a gente fica sempre buscando, porque a gente tem clientes de vários perfis. Então, a gente tem que ter tecnologia para todos os perfis. E o... Isso, e a gente procura entender a dificuldade do cliente também, né? Exatamente, porque assim, o cliente é um nosso maior patrimônio, é ele que paga nossas contas. Então, é interessante que a gente possa, né, fazer essa leitura e entender a necessidade dele. Porque, assim, o que o cliente compra da gente, Andrés, na verdade? Ele compra uma solução para um problema que ele tem. Ele tem um problema Isso. contábil, ele quer um escritório de contabilidade para solucionar. Então, nós temos que ter sempre essa visão que nós temos que ter a solução, né, para o cliente, não ser um problema para o cliente. Então, o Peer, né, ele nos ajudou muito nisso, nessa comunicação, né, com o nosso cliente, com a questão das tarefas. Né? Hoje, né, todos os nossos colaboradores, a Andresa pode até falar um pouco sobre isso, têm suas tarefas, né, todas desenhadas dentro do aplicativo, a sua rotina mensal, e ali, né,
os colaboradores vão realizando as tarefas e vão, né, checando, né, colocando. Dentro do PIA também, eu tenho um espaço lá que eu tenho a agenda dos gestores, ou seja, os coordenadores lá das equipes, todos eles, todo dia tem que botar a agenda deles lá, o que, que eles fazem, que é justamente para mim poder visualizar antes de pedir alguma coisa, uma demanda extra, porque às vezes a gente acaba, né, atrapalhando a equipe. Então, o Peer foi isso que ele entregou, né, e tem entregado bem, né, Andrés? O suporte deles também é maravilhoso. É uma ferramenta que eu indicaria para quem não tem sistema de gestão, quem não tem WhatsApp, porque é tudo integrado numa ferramenta só. Mas, Andrés, o nosso setor fiscal, nós demos duas ferramentas, né, ultimamente agora para eles, que eles realmente ficaram apaixonados, né? Você é testemunha disso, o Dário não está aqui, não acorda cedo, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre o SPED, né, Automate, né, que foi uma ferramenta, algo que a gente sofria muito, que era o SPED, retrabalho, porque a gente trabalha com muitas indústrias, com muitos supermercados, e a gente faz muito SPED, né? E o SPED Automate facilitou um pouco a vida de vocês. Isso, o SPED Automation, né, facilitou demais. Hoje o William brinca, eu vou tirar o SPED Automation de vocês. Não, não faça isso jamais, né? É porque a gente realmente tem uma ferramenta que nossos olhos brilham com ele, porque ele facilitou demais, demais, demais. A gente só gera o SPED, a gente corrige, a gente passou a corrigir eles dentro do nosso sistema, né, que era uma coisa, uma falha nossa, né, de ficar corrigindo dentro do PPA, e ele só acumulava tarefas para o mês, e a gente corrige dentro do nosso sistema, o SPED já sai, o arquivo SPED já sai validado, a gente só coloca lá, e pode colocar assinado 10, 15 empresas dentro da parte do automation, que ele já transmite de forma automática rápida, super rápida, e ele já disponibiliza o recibo só para a gente guardar, né, gravar lá nas nossas pastas para organização mesmo. E deixa eu só dar um contexto aqui. Os colegas, tem colegas contadores aqui, a gente sofria muito porque, assim, acaba que um tempo para trás, os clientes não enviavam todas as informações até a data do SPED e a gente também não conseguia pegar. E também a gente tem muitas fiscalizações, né? As nossas empresas do lucro real, que a gente tem muita empresa do lucro real, elas são monitoradas, né? Semestralmente, né? A gente tem uns monitoramentos. Começa o monitoramento e termina outro. Ou seja, todo mês um fiscal lá da Cefaz está monitorando, aí ele vai vendo uma situação ou outra, e a gente tinha um retrabalho gigantesco de retificar SPED. Aí tinha o problema, que é justamente o que a Andresa falou aqui. O nosso funcionário, a gente gerava o SPED no nosso sistema de contabilidade, a gente importava para o sistema lá da PVA da Receita Federal. Aí quando chegava lá, dava 30, 40 erros. E nós, né, tínhamos na cabeça que era melhor corrigir ali dentro do SPED para enviar logo do que retornar. Que era mais rápido, né? Do que retornar lá no nosso sistema contábil, corrigir tudo e voltar. E só foi realmente uma falha que a gente tinha e que a gente corrigiu. E o SPED Automate ajudou muito isso, por quê? Porque agora, quando a gente precisa retificar, né, qualquer informação é muito mais rápido, né? Porque o arquivo já está validado, o arquivo já está todo correto. Então, foi uma outra ferramenta que fez, né, a gente deixar de ser digitador e ser mais analisador. Ou seja, a nossa equipe que faz envio dos SPED, ela tem mais tempo, né, de realmente analisar o relatório que está sendo enviado para a Cefaz. E teve outra ferramenta, né, depois do SPED Automate, que é a ferramenta do Dário, né? Depois do SPED Automate, teve uma outra ferramenta que a gente adquiriu também, que surpreendeu, né? Realmente, né? Foi uma grata surpresa que a gente teve, que foi a ferramenta contábil. Né, André? Isso, da integração do ISS, né? Eu queria que tu falasse um pouco também sobre ela aí. A ferramenta contábil, ela, olhando para o nosso tempo, né, ela otimizou mais de um dia nosso, porque a gente tem muita empresa que escritura ISS em várias prefeituras, né, aqui do Ceará.
E aí a gente levava mais em média 2, 3 dias escriturando, entrando em cada portal, fazendo a escrituração do ISS, baixando os documentos. E agora a gente chega no dia primeiro lá no escritório e todas as empresas já estão escrituradas em ISS, porque a ferramenta contábil ela faz isso, né, no horário não comercial. E aí, quando a gente chega, já tá tudo ok. Os XML já estão salvos na pasta, aí a gente complementa lá com um robôzinho da Fortes e ele já pega esse XML, importa na Fortes, e quando a gente chega, né, já tá tudo ok, só para análise, só para envio, só para a gente conferir o imposto, né, e enviar ao cliente. Exatamente. Então, esse momento que a gente trouxe aqui para mostrar, né, a nossa rotina, o nosso trabalho, o quanto que a gente investiu e a gente investe em tecnologia, foi para que você que é empreendedor, né, seja de qualquer área, entenda que dentro, né, do seu jogo, dentro do seu mercado de atuação, deve haver ferramentas, deve haver tecnologias e que essas tecnologias podem fazer o seu jogo mudar. Quando eu comecei a conversa aqui, eu dei uma informação para vocês, que há mais ou menos 2 anos atrás, não mais que isso, um pouco menos, a gente estava numa situação no escritório sustentável, que a gente não tinha mais espaço para receber mais clientes, porque a nossa carteira estava para nós, para nosso jogo daquele momento. Se entrasse mais um cliente, não ia dar tempo de fazer nada, ia ser um caos. Ou seja, a gente não estava podendo mais nem ganhar dinheiro. E todo dinheiro que recebia, tinha que pagar, né, a equipe pagar as nossas despesas. E com o investimento, né, em treinamento da equipe, que a gente compra muitos cursos, muito treinamento, está sempre incentivando o nosso time a participar de todos os eventos da área contábil, que é importante também, tem a ferramenta, mas o investimento num profissional, né, que vai estar ali analisando, ele talvez seja o principal investimento. Então, com essa revolução que a gente teve, né, de entender que a tecnologia ajuda, hoje a gente tem praticamente a mesma quantidade de funcionários, a gente tem um dobro de empresas que a gente atendia e a gente ainda tem uma gordura para entrar ainda, né, bastante cliente que a gente vai conseguir, né, dar o suporte, conseguir atender. Então, a tecnologia fez a gente dobrar, né, a nossa capacidade de atendimento e com um detalhe, né, Andresa? Com um grande detalhe, que é o clima, né, no escritório. Queria que tu falasse um Isso. pouco que é algo que eu não estou ali todo dia, né, mas que eu sinto que existe um clima diferente hoje, né, por conta de tudo isso, por conta de ter um pouco mais de tempo, e não trabalhar mais focado, e não trabalhar mais, né, naquela coisa. Hoje existe um clima diferente. É um clima mais leve, né? Um clima mais de paz, digamos assim. Né? Isso, até isso, né, a tecnologia nos ajudou, né, e ajuda bastante. Então, pessoal, Luiz, bom dia. O Luizão esteve aqui comigo na live. O Prêmio é Contábil, meu amigo Ronaldo. Muito obrigado, pessoal, a todos. A Adalberto esteve aqui. O que a gente compartilhou hoje aqui, o que a gente trouxe, eu mostrei como que a tecnologia, né, alavancou meu negócio, consegui, né, duplicar o número de clientes que eu tenho utilizando a tecnologia. O nosso time hoje trabalha menos, né, e de forma mais prazerosa, porque vocês realmente hoje fazem mais daquilo que aprenderam, né, na faculdade, que é a parte de análise, a parte realmente que o contador utiliza. A gente esqueceu de alguma coisa, Andresa? Não, acho que foi tudo, Igor. A gente passou aqui por todas. Só tem Os aqui, pequenos, só tem tá muito no início, mas deu tudo certo. pronto. Tem a questão do financeiro também, que a gente usa também ferramenta, a gente saiu da planilha, conseguiu sair da planilha para a tecnologia também do financeiro. Hoje a gente tem o nosso financeiro também totalmente integralizado à tecnologia. Então é isso, pessoal. Um Feliz Natal, né, para todos vocês. É um domingo, né, com as suas famílias que possam, né, ser
Aqui em casa são duas datas que eu não viajo, é Natal e final de ano, porque eu acho que são datas que a gente tem que estar com a família, tem que estar com aqueles entes, né, que da gente. Então, eu particularmente, Natal passo aqui com a família da minha esposa, com meus filhos, e final de ano a gente tem uma família muito grande, a Andresa sabe, né? Sim. A gente faz questão de todos os anos reunir todos os irmãos, foi uma tradição que a nossa mãe deixou para a gente sente a presença dela quando a gente faz esse evento todos os anos, que a gente reúne todos os irmãos, todos os sobrinhos, os bisnetos dela, e aí vai. Andrés, deixa uma mensagem aí para o nosso público. A gente vai fazer uma live de 20 minutos, 25, estamos aqui chegando a quase a 50, mas foi um show, foi muito bom, porque o conteúdo foi desenrolando. Feliz Natal a todos, né? Que essa data bem especial, que a gente possa comemorar realmente o sentido do Natal, né? E que esse novo ano traga paz ao nosso coração, novas ideias, crescimento, sucesso e muita saúde, né? Desejo isso a todos e bom dia. E, pois é, pessoal, bom dia. E uma última coisa que eu quero só compartilhar, até vai ser o tema da nossa live de amanhã, pessoal, é o seguinte: nós, enquanto gestores, seja de qualquer empresa, de qualquer negócio, você quer saber se o seu negócio vai ter sucesso? Você quer saber se você está no caminho certo? Os colaboradores da empresa eles são peças fundamentais nisso. Então, você tem que ter, né, a capacidade de olhar, né, tá olhando sempre para o olho da sua equipe, das pessoas que estão ao lado de você e ver se elas estão felizes ali de estar com você. Porque se elas estiverem felizes de estar ali trabalhando, compartilhando com você, pode ter certeza, é questão de tempo, seu negócio vai ser um sucesso. Porque ninguém, né, consegue realizar nada sozinho. A gente precisa, né, de parceria e os nossos colaboradores são parceiros essenciais para o nosso crescimento. Então, em nome da Evicom, Andresa, queria, em seu nome, agradecer a todos os nossos colaboradores. Né? Já fez esse agradecimento, mas eu quero fazer mais uma vez aqui em público. A gente tem colaboradores excepcionais, pessoas maravilhosas que gostam, né, de estar ali naquele ambiente que a gente está criando, né, para o nosso trabalho. E a vida é um tijolinho. Todo dia a gente bota um tijolinho. E, eu, e a gente trabalha para que todos esses tijolinhos, de todos os dias que vocês vão lá no nosso escritório, possam ter experiências de profissionalismo e de alegria, de sentimento cumprido, certo? Não aquele sentimento de dor, eu vou o canto que eu vou sofrer, que eu vou, né? Não, a gente quer que quem esteja lá esteja com o coração limpo, puro, porque se ele estiver assim, ele vai conseguir cuidar do nosso cliente, vai conseguir cuidar, né, das pessoas que contratam a gente. Então, em nome, o seu nome, eu quero agradecer, né, todos os nossos colaboradores, porque vocês são sensacionais. Um bom domingo.